Os sistemas a plasma PowerMax são versáteis e potentes. Eles foram projetados para uso tanto com tochas manuais quanto mecanizadas, para corte e goivagem de metal. Os sistemas são de fácil instalação e operação, porém certifique-se de que todas as instruções de segurança contidas no manual do operador ou ilustradas na etiqueta no topo do sistema estejam sendo seguidas. É extremamente importante que os operadores entendam e sigam por completo os métodos de prevenção para evitar choques elétricos e proteger a pele, orelhas, pulmões e olhos. Visto que há inúmeras variáveis na instalação desses sistemas para aplicações mecanizadas, este vídeo se concentrará na operação manual com a tocha manual de 85 graus. Ocasionalmente, a tocha manual de 15 graus será exibida em caso de técnicas operacionais diferentes. A instalação da PowerMax 125 para a operação de corte manual pode ser feita em 6 simples etapas. Primeiro, instale os consumíveis na tocha, rosqueando o bocal na capa, inserindo o eletrodo, seguido do distribuidor de gás e depois o bico. Rosqueie manualmente a capa até que esteja levemente apertada. Haverá um espaço no topo para permitir o fluxo de ar adequado. Não aperte demais, visto que os consumíveis podem ser danificados e interferir na operação adequada. Segundo, conecte o cabo da tocha no receptáculo localizado na frente da fonte plasma. Terceiro, utilize um desengate rápido na mangueira de gás e conecte-o no encaixe de conexão rápida da fonte. Se o encaixe não coincidir com o nipple de desengate rápido, o encaixe adequado deverá ser instalado. O gás pode ser nitrogênio em cilindro, ar em cilindro ou ar comprimido. O ar deve ser filtrado para remover toda a sujeira, água e óleo, pois os contaminantes podem danificar a fonte de alimentação, a tocha e os consumíveis. A pressão de gás mínima é de 85 psi ou 5,8 bar e não deve exceder 135 psi ou 9,3 bar. Quarto, prenda o cabo obra à fonte plasma e firmemente a peça de trabalho. Ferrugem, tinta ou revestimentos devem ser removidos para garantir que a garra tenha um bom contato elétrico. O cabo obra nunca deve ser preso à parte do metal que irá cair. Quinto, conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada e, em seguida, ligue o sistema. A LED de alimentação na frente do sistema acenderá. No entanto, talvez seja necessário instalar um plug ou cabo de alimentação em conformidade com as normas locais. Se a instalação for necessária ou o sistema tiver que ser conectado à fonte de alimentação através de fios, o trabalho deve ser feito por um eletricista licenciado. Para requisitos de tensão de entrada, a etiqueta de identificação na parte traseira do sistema ou o manual do operador oferecem mais informações. Sexto, posicione a chave de modo no segundo ajuste para o corte de chapas. Vamos analisar os outros ajustes em instantes. A PowerMax 125 foi projetada para detectar a entrada de pressão de ar, o tipo de tocha, o comprimento do cabo da tocha e o modo de operação, e, em seguida, ajustar a pressão do ar automaticamente. Este recurso, que chamamos Smart Sense, garante que o sistema está alcançando o fluxo de ar ideal, que resultará em melhor qualidade de corte e vida útil de consumível prolongada. Se desejar ajustar a pressão de ar manualmente para uma aplicação específica e não quiser usar o recurso padrão, consulte o manual do operador para maiores informações. Agora você está pronto para começar a cortar. Para obter a potência máxima de corte, ajuste o botão de corrente para o valor máximo. Ao cortar metal fino, a corrente pode ser reduzida para aumentar a vida do consumível, a qualidade de corte e produzir menos fumaça. Para realizar um corte com início pela borda, segure a tocha na posição vertical um pouco antes da borda da peça de trabalho. Empurre a trava de segurança para frente e pressione o gatilho vermelho da tocha. O arco piloto se transfere para a peça de trabalho e se transforma no arco de corte.
Faça uma pausa na borda até que o arco tenha atravessado completamente a peça de trabalho e, a seguir, prossiga com o corte. O bocal pode ser arrastado pela peça de trabalho para facilitar o corte. Evite partidas desnecessárias, pois elas reduzem a vida do bico e do eletrodo. Ao se aproximar do fim do corte, desloque angularmente a tocha na direção do corte, permitindo que o arco saia primeiro para garantir um corte completo. Manter uma velocidade de corte adequada é fundamental para um corte de qualidade. Observe o arco embaixo da placa e verifique se as faíscas apresentam um retardo de 15 a 30 graus antes do corte. Se as faíscas forem verticais, a velocidade está muito baixa. Se as faíscas estiverem perpendiculares ao corte ou estiverem saindo da peça de trabalho, então a velocidade está muito alta ou o sistema não tem potência suficiente. As linhas de retardo na aresta de corte acabada também devem estar entre 15 e 30 graus. Uma guia de corte a plasma, uma régua ou um gabarito podem ser usados para direcionar a tocha. Entretanto, a distância entre o centro do bocal e a borda devem ser considerados durante a criação de um gabarito ou na colocação da borda reta. Para cortes chanfrados, se usar uma cantoneira, uma guia de corte plasma ou fizer um corte manual, lembre-se de que a espessura do material cresce proporcionalmente ao ângulo do chanfro. Ao fazer cortes longos, você poderá considerar usar o recurso de trava do gatilho. Coloque a chave de modo em travar na posição inferior. Tão logo o arco seja transferido ao metal e o corte tenha iniciado, você poderá soltar o gatilho da tocha. O arco permanecerá ativo. O arco desligará assim que você afastar a tocha do metal ou pressionar o gatilho novamente. Dependendo da espessura do metal sendo perfurado e do sistema usado, existem dois métodos de perfuração. Ao perfurar metal fino, segure a tocha em posição perpendicular à peça de trabalho e pressione o gatilho para transferir o arco. Se perfurar material espesso, segure a tocha em um ângulo de modo que o bico fique até 3,2 mm distante da peça de trabalho. Pressione o gatilho e inicie o arco. A seguir, gire lentamente a tocha para uma posição reta. Nos dois métodos, o metal estará perfurado quando as faíscas estiverem saindo por baixo da peça de trabalho, e então o corte pode ser iniciado. É recomendável o uso do segundo método para prolongar a vida dos consumíveis, minimizando o dano causado pelos respingos de metal fundido nos consumíveis. Para cortes em metal expandido ou metal com vários furos ou cavidades, coloque a chave de modo na posição superior corte de metal expandido. Isso permite que o sistema reinicie automaticamente o arco piloto sem a necessidade de pressionar o gatilho novamente. Para cortar, basta seguir os mesmos procedimentos descritos para o corte de chapa. Para goivar, primeiro desligue o sistema, instale os consumíveis de goivagem e, em seguida, reinicie o sistema. Coloque a chave de modo na posição próxima da inferior, em goivagem. A pressão do ar diminuirá automaticamente para a goivagem. Ajuste o botão de corrente em 125 amperes para a potência máxima de goivagem. Diminua a corrente se desejar mover a tocha numa velocidade menor para ter um controle maior. Segure a tocha em um ângulo de aproximadamente 45 graus da peça de trabalho, com um pequeno espaço entre o bico da tocha e a peça de trabalho, e, a seguir, pressione o gatilho para transferir o arco. Mantenha esse ângulo e movimente a tocha lentamente ao longo da peça de trabalho para remover o metal ou a solda em questão. Caso deseje uma goivagem mais rasa, reduza o ângulo da tocha. Para uma goivagem mais profunda, aumente o ângulo da tocha ou faça passagens adicionais. A qualidade de corte e a vida útil dos consumíveis são dois fatores muito importantes para os operadores.
Para garantir que os consumíveis da tocha atinjam o tempo de vida para o qual foram projetados e tenham um desempenho de acordo com as especificações da Hypertherm, siga as instruções neste vídeo, consulte o manual do operador para mais informações e siga os devidos procedimentos de manutenção. Vários fatores determinam o tempo de vida dos consumíveis: qualidade do ar, técnica de perfuração, duração média do corte, habilidade do operador, espessura e tipo do material. Todos esses itens são importantes. O baixo desempenho do sistema e baixa qualidade de corte normalmente são causados pela má qualidade do ar. Portanto, certifique-se de manter o ar limpo, seco e isento de óleo. A Hypertherm oferece uma variedade de acessórios, projetados para lhe permitir obter mais da sua Power Max e proteger o seu investimento. Entre esses estão filtros de ar, guias de corte a plasma, proteção de couro para a tocha, capas de proteção contra poeira, máscaras de proteção, luvas, conjuntos de consumíveis e carrinhos. Para mais informações sobre os produtos Hypertherm, entre em contato com um distribuidor autorizado ou visite nosso website www.hypertherm.com. Registre o seu sistema online em www.hypertherm.com/register. Todos nós na Hypertherm agradecemos por você comprar uma Power Max.